Olá pessoal, quero compartilhar com vocês hoje uma experiência linda que eu tive com uma prática que eu vinha fazendo até este exato momento. Eu já terminei, mas se aparecer alguma outra situação me incomodando, eu com certeza vou voltar a fazer essa prática, que é cura do corpo emocional. Para quem não sabe, o nosso corpo emocional, nossa aura, nosso corpo energético, ele absorve todos os traumas, todas as situações difíceis que a gente viveu e que a gente não superou, que a gente não ressignificou. Todas elas estão marcadas no nosso corpo emocional, na nossa aura. E esse exercício, ele visa justamente limpar, ele visa justamente ressignificar esse passado, essa situação difícil que ocorreu. E o exercício em si, ele consiste em você sentar numa posição confortável. Para quem gosta de posição de lótus, para quem se sente confortável nessa posição, sente-se nessa posição e feche seus olhos e respire. Você vai respirar sem pausa nenhuma. Inspira, expira, inspira, expira. No ritmo que você se sentir mais confortável, também não tem que ser uma respiração muito longa ou uma respiração muito curta. No ritmo que você se sentir confortável e sem pausas. As pausas, você retirar qualquer tipo de pausa, é para você retirar seu raciocínio crítico, para você retirar seu julgamento. Para não ter raciocínio crítico, nenhum julgamento durante o exercício. E aí, quando você se sentir que você está se desprendendo, que você está livre, que você está ficando totalmente leve, é quando você vai começar a se questionar. A primeira pergunta que você vai fazer é: como eu me sinto agora? E continuar com a respiração. E aí você vai observar seu corpo, você vai observar as emoções e o que está ocorrendo com o seu corpo. Geralmente, a gente tem mais facilidade de lembrar e de sentir as coisas que estão incomodando. Um exemplo que eu tive, que eu busquei esse tipo de exercício, esse tipo de atividade, foi justamente para curar o meu estômago, porque eu sempre tive muita dor no estômago, muita. Na época que eu trabalhava, então, no mercado de trabalho, na época que eu estava muito envolvida no mercado de trabalho, porque hoje em dia eu ainda trabalho, mas não era do jeito que era antigamente. Então, naquela época, eu tinha tantas dores de estômago a ponto de criar erosões. Eu tinha verdadeiras úlceras e tinha que fazer tratamentos, elas sempre voltavam. E aí sempre quando fico com alguma situação me incomodando, algo às vezes que eu nem sei o que é, essas dores voltam e quem sofre é meu estômago, quem sofre mais, quem sofre fisicamente é o estômago. Eu fiz esse tipo de respiração, esse tipo de atividade justamente para descobrir o que é que estava de errado, qual a origem daquele incômodo no meu estômago. E eu fui fazendo esses exercícios, fiz 2 vezes, uma por conta da dor no estômago e a outra por conta de dor na nuca e dor no ombro. A dor no ombro e na nuca eu já sabia que era por conta de uma responsabilidade exacerbada, por conta do complexo de aquele deus grego que carrega o mundo nas costas. Qual o nome dele, gente? Eu me esqueci. Eu coloco para vocês aqui. Mas um complexo realmente de carregar o mundo nas costas, de carregar todas as responsabilidades. Isso está muito ligado à minha infância, a todas as situações que eu passei na minha infância, de uma responsabilidade muito grande em cima de uma criança, mas uma responsabilidade que eu mesma assumi naquela época. E isso gerou, querendo ou não, marcas no meu corpo emocional, que todas as vezes que eu me sinto um pouco mais
ansiosa, um pouco mais nervosa, ou todas as vezes que tem alguma situação incomodando, elas se refletem fisicamente no meu corpo físico. E aí, dentro desse exercício, eu fui e eu já sabia o que eu queria, né? Eu sabia que o que iria aparecer era justamente minha dor no estômago. Quando eu estava fazendo o exercício, a dor no estômago começou a piorar. E aí eu comecei a conversar com o meu cérebro, a falar com ele que estava tudo bem, que estava tudo ok, que eu estava segura, que eu estava em paz, que eu estava fazendo aquilo justamente para descobrir a origem de tudo aquilo, que ele não precisava ficar emanando tanta descarga energética, tanta descarga de adrenalina assim, e a ponto de gerar as dores no meu estômago, que estava tudo ok, que ele podia ficar tranquilo. E foi rico, foi lindo, porque meu estômago começou a abrandar. E aí eu conversei com o meu estômago também, emanei muito amor, muita luz e pedi perdão a ele por estar ocasionando tanta dor, mas que a gente eu iria conseguir controlar toda essa situação e descobrir as causas. E aí depois de ter me acalmado o meu estômago, tudo, e a minha mente, eu voltei no estado meditativo, isso tudo lá sentadinha, respirando, até o momento que eu fui essa foi a primeira pergunta, como eu me sinto agora, era dor no estômago. E aí vem a segunda pergunta, qual foi a última vez em toda a minha existência, em toda essa minha existência, que eu senti isso? E aí eu me recordei de que tinha sido na hora que eu tinha acordado, naquele dia. Me veio na mente na mesma hora a imagem de eu acordando, sentindo dor no estômago. E depois você segue e faz a próxima pergunta, que é: qual foi a primeira vez em toda a minha existência, que eu senti isso? Foi incrível, porque me veio à mente a imagem de uma criança toda contorcida, era eu devia ter uns 8 anos de idade, eu estava contorcida assim, apertando a barriga, de dor no estômago, e aí eu vi aquela imagem, só que ela não me respondeu o que era, o que estava acontecendo e como ressignificar aquele passado. Então eu fui e fiz uma nova pergunta, eu fui e questionei. Eu conversei mesmo, eu falei, tá, mas isso não me responde de onde vieram essas dores, o que ocasionou essas dores, o que foi? Quando eu perguntei isso, começou a vir flashes de imagens, uma atrás da outra, e vieram imagens de quando eu era criança, de momentos de uma certa violência. E violências de todos os tipos, violência de fala, violência, né, no modo de tratar, violência no modo de lidar. E eu comecei a ver aquelas imagens, uma atrás da outra. Algumas eram tão rápidas que eu acredito que sejam imagens um pouco mais difíceis para eu recobrar, para eu me lembrar. Podem ser imagens até um pouco mais dolorosas de lembrar, eu acredito que sejam, porque algumas vinham tão rápido que só dava aquele flash, parecia alguém batendo foto, assim, aqueles flashes de imagens, e umas demoravam mais tempo para sumir, eram as que eu recordava mais. E aí me veio uma voz, eu ouvi uma voz me dizendo: é violência. Tudo o que gera dor se origina na violência. Tudo o que gera dor se origina com a violência. E neste momento eu tive uma expansão de consciência tão grande, mas tão grande, que eu senti plenamente que eu estava conectada com a minha versão mais elevada, porque eu não sentia nada, não tinha julgamento, não tinha raiva, não tinha rancor, não tinha alegria, não tinha tristeza, não tinha nada. Pura e simplesmente entendimento. A única coisa que tinha era entendimento. Foi
tão lindo, mas tão lindo, porque quando eu ouvi essa frase, eu vi imagens de favelas e o que me remeteu foram crianças crescendo em toda aquela violência, em todo aquele modo de ser repassado para elas aquela dor, aquela agressividade. E o que esperar? O que vai sair daquilo? Pura e simplesmente dor, pura e simplesmente violência. Foi tão lindo, tão rico, e nesse momento que eu vi essa imagem de crianças crescendo em favelas, crescendo em ambientes, não em favelas somente, né, mas naqueles ambientes no meio de muita violência. Quando eu vi essas imagens, me veio à mente a frase, eu ouvi puramente a frase de que toda personalidade doentia começa a partir da violência. E nesse momento eu estava ainda naquela expansão muito grande, naquela conexão toda, e não tinha julgamento nenhum. Eu simplesmente entendia de onde vinham toda a dor, todo o sofrimento que alguém causa no outro. Ele aprendeu a partir do sofrimento. Essa experiência foi linda, foi rica, foi maravilhosa, porque está me ajudando a cada vez mais tirar qualquer julgamento, qualquer crítica que a gente venha a fazer perante as atitudes dos outros. Você começa a entender quando você foi rude com alguém e quando aquilo se torna uma cadeia, porque foi feito assim com você e você fez assim com alguém e aquela pessoa leva aquilo para frente, leva aquilo para frente. E eu percebi que a gente precisa cortar isso. A gente precisa cortar essa corrente de agressividade, essa corrente de violências. A gente precisa emanar muito amor. E para isso a gente precisa cuidar com muito amor, com muito carinho dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas falas. Assim a gente vai conseguir mudar o nosso planeta para um lugar de muita paz e de muito amor. Sempre muita paz, muita luz.